A paz do Senhor. Meu nome é irmão Marcelo e estou aqui para falar todos os acontecimentos da história mundial, da história bíblica e do nosso Brasil, das diversidades das religiões e as adversidades políticas misturadas no contexto religioso. E não pense você que a política, que a religião vem da agora. A religião predominou, a ideologia de pessoas formou várias ideologias. Tanto é que nas cruzadas, o Islã contra a oligarquia da Igreja Católica Apostólica Romana, na verdade o cristianismo, dividido em zonas periféricas e defendido pelos templários de Honório. Mas o fim veio com o Papa Clemente. O Papa Honório ergueu uma espada. O Papa Clemente abaixou a espada diante do rei francês Luís Filipe. E assim nós vemos todas essas situações cronológicas na nossa atual situação. Em 1789 ressurgiu a política, o filhote da religião. E com o passar dos anos, dos séculos, se desenvolveu as mesmas ideologias para separar e dividir pessoas. A coisa mais absurda, a coisa mais fantasiosa, é que eu venho combatendo isso de forma veemente, falando e mostrando situações históricas e apontando os contextos e textos. E o que muitos fazem é rir, é sorrir. Mas quando o cara fala uma coisa que é completamente louca, fora de órbita, é que nem os líderes políticos acreditam, o povo se agarra a lâmpadas mágicas, a gênios milaborantes, ou um homem sentado em cavalos prontos para fazer a ordem e a nova justiça. Outros são agarrados com empresas como a Honda. Não, eu sou Honda, não, eu sou Yamaha, não, eu sou Suzuki, não, eu sou isso, eu sou aquilo. E desse declínio mental vem as ferramentas aonde os poderes controlam as grandes massas. Nós que fazemos parte dessas massas, devemos entender e compreender o mundo de forma multilateral, sem lados. Para confirmar isso que eu estou falando, muitos direitistas e esquerdistas, doentes, inflamados, por homens que falam defensores de pobre, outros defensores da república, outros defensores do Estado, outros defensores da igualdade sexual, cada um arrumando um pretexto conforme a onda do mar lhe convém. Outrora, Jorge Dória, amigo de Bolsonaro, fiel a ele, agora é crítico ferrenho, porque ele já pensa na próxima campanha se eleger. Assim também aconteceu com o nosso governador do Rio de Janeiro, que era muito amigo e fiel, e agora, de repente, inimigo político e idealista. E o povo, no meio dessas ferramentas de direita, esquerda, centro, e não sei mais para onde isso vai parar, fermentando as colunas. E aprofundando nesse assunto, o nosso atual presidente Jair Bolsonaro, o excelentíssimo presidente Jair Bolsonaro, com todo o respeito à autoridade que foi lhe dada, ao contrário de muitos vídeos sarcásticos, através de pessoas que querem manchar sem respeito às autoridades, mas com todo respeito, a linha do seu raciocínio, a aliança com o presidente Trump, aonde ele tem a visão de uma direita libertadora unida a Israel,
agora cai na maior contradição ideológica do mundo. Porque o presidente americano, Trump, acaba de anunciar no seu Twitter e nas redes sociais, o pedido de ajuda. Vejam bem o pedido de ajuda dele, pedindo que a polícia secreta chinesa e seus órgãos competentes possam investigar o candidato, o filho do candidato a presidente da República Democrata do seu próprio território. Deixa eu ver se eu entendi isso. Primeiramente, Trump levantou uma bandeira contra o expansionismo chinês ideológico e todas as suas artes de investigações. Entrou em 2 guerras fiscais que ele perdeu. Não sou eu que estou falando. Ele mesmo admitiu isso. Não sou eu que falei. Antes que um fanático venha aí falar, fora de órbita, entre na órbita da Terra e procure ver que foram as palavras do próprio presidente Lula, que disse, pedindo ajuda da China para investigar. Agora você vê que nem ele, no caso, ele chuta o balde, e joga agora, pedindo a uma China comunista a ajuda. Agora dá para entender isso? Como é que pode eu ser contra o comunismo chinês, mas ao mesmo tempo agora eu sou amigo do comunismo chinês defendendo uma direita? Que confusão, que salada é essa, hein? É o que eu sempre venho dizendo. Nem eles acreditam e nem sabem propriamente por que estão falando isso. Porque estão eles numa nuvem aonde uma mão invisível capitalista manobra tanto a esquerda como a direita. Eu estou cansado de falar. Eu estou falando de um país que tem 2 ideologias, direita e esquerda, a qual eles se unem a um único objetivo e suas particularidades sempre estão envolvendo esquemas. Talvez ele possa estar tentando criar um clima a fim de conseguir se estabelecer e continuar o próximo mandato. De qualquer forma, caiu muito mal para aqueles que acreditam que realmente esses homens defendem lados. E a maior prova está aí. Que nem eles acreditam nisso. Mas o povo não. Eles passam a receita para o povo faz o bolo, reparte, come e reparte diante de todos os seus convidados. Eles comem, se agarram a bandeirinhas, vão para as ruas e amanhã os seus líderes mudarão de lado, pode ter certeza. Ele acabou de fazer isso. Então, para onde que o nosso país vai parar com isso? Imagine que só falta agora uma aliança. Apesar que existe um consenso entre China, comunista, e a democracia de direita e de extrema direita, seja lá como vocês possam idealizar o fascismo, o nazismo, sei lá, cada um tem um pensamento cada vez mais louco do que o outro. Agora, quem está em cima da carne seca, está se lixando para isso. Ele está querendo um motivo de ganhar algum ganho, de ganhar alguma posição. É assim no Brasil, meus amigos. Eu já falei que o Jair Bolsonaro apoiava Lula. Ele mesmo um vídeo falando sobre isso. E agora, de repente, virou inimigo de Lula e amanhã, possivelmente, ele vai virar amigo de Lula. Porque o problema não é Lula, o problema não é direita e esquerda. O problema é quem domina. A capacidade de dominar as pessoas. A arte do engano. Eu venho falando isso aqui, há tempos e tempos. Já falei sobre Henry Ford, eu falei sobre a Kodak, eu falei sobre o campo de Blumenau, qual foram as empresas que estavam por trás disso.
Eu já expliquei em vários vídeos, eu apresento provas, circunstâncias, posições políticas e coloco aí o leque aberto para que todo mundo possa ouvir e compreender. Mas tem gente que parece que prefere a maluquice, as coisas loucas. Um homem sentado num cavalo, né, com 300 homens prontos a desafiar a corte real contra 1.500 soldados granadeiros. Uma tremenda ilusão fantasiosa criada na mente do cérebro humano. E eles continuam acreditando em Leônidas e os 300 contra 15 ou 18 mil persas. E babá. Enquanto eu já falei da possibilidade do homem naquela época ter um porte físico. Eu que sou atleta, treino um pouco de boxe misto, sozinho, faço muita flexão. E eu digo para você que naquela época o homem não tinha esses conhecimentos, nem essas técnicas de hoje. O lutador de MMA, já expliquei, e no final da luta, ambos estão cansados. Como é que um homem poderia lutar? Vamos lá, equalizar aí, né? Se eram 300 contra, vamos botar aí 18 mil, vamos botar aí 50 para cada homem em um dia. Quem que aguenta isso? Segurando um escudo super pesado, porque os espartanos, não, errado, os espartanos usavam escudos pesados e as suas espadas longas, ou então suas lanças, mesmo naquele ritmo frenético, aquilo exige uma capacidade muscular em que vai chegar uma hora que o cansaço vai bater, as pernas vão cansar, as suas armaduras, até que eles usavam, eram pesadas demais para a época, porque não havia uma tecnologia para poder haver algo que fosse leve e resistente. Era pesado, até os romanos também. Mesmo com toda a estratégia militar, o ser humano ele tem um limite. Principalmente o homem naquela época, que ele não tinha uma capacidade muscular, porque todos aqueles desenhos daqueles homens fortes, não é verdade, eram homens franzinos, eram homens até que tinham certa habilidade, mas não eram homens musculosos. Tá? Então, meu amigo, a gente tem que equalizar as coisas, mas o Hollywood, o cinema americano, ele está dentro da mente do povo brasileiro, que cativou o Capitão América, que cativou o Super-Homem, que cativou os símbolos de Hollywood para trazerem um cenário fantasioso de homens prontos a defender o povo mais carente, ou então a ideologia patriótica, que eles usam isso como ferramenta de propaganda para enganar as pessoas. Meus amigos, a minha defesa é para o Evangelho de Deus. Deus não pactuou com Israel. Deus não veio para libertar Israel do seu cativeiro romano. Jesus Cristo ele se ofereceu como uma única solução, um alto sacrifício, e diante dele haviam dois homens, né, que eram condenados, eram ladrões, considerados ali condenados. Um virou para ele e disse: se tu és o Deus, por que tu me liberta? O outro virou para ele: lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Mas será que a tua proposta está além desse conhecimento? Como os outros líderes religiosos que colocaram na mente do povo em reuniões, né, em 2018, com fantasias que o presidente dos Estados Unidos vai fazer aliança com o Brasil e junto a Israel e libertar o mundo de uma possível ameaça. Agora você vê o presidente dos Estados Unidos pedindo ajuda ao governo comunista para investigar alguém que faz parte do Conselho Democrata, a qual ele deveria ser aliado. Agora, qualquer justificativa pode até ser plausível, mas não se justifica. Porque como é que você é contra uma coisa e ao mesmo tempo pede ajuda àquela que você acha que é inferior? Então você vai abrir as pernas para que ele possa te investigar, ele possa te dominar, e depois você venha dizer que isso é apenas uma manobra? Ah, meu amigo, fala sério, né? É muito esquisito isso, e a gente vê isso acontecendo durante anos. E as pessoas continuam fermentando coisas que nem os líderes que nos prometeram certas coisas vão acontecer. E nunca vai acontecer.
O Brasil vai continuar sendo o Brasil, os Estados Unidos vai continuar sendo os Estados Unidos, amanhã vai vir outro governo, que normalmente vai continuar a mesma política, seja ele democrata, seja ele republicano, ele vai continuar fazendo algumas coisas diferentes, mas a política internacional americana não mudou. Em relação ao Irã, em relação a outros países que tem aí, nem a Rússia. Apesar de as pessoas fermentarem que Vladimir Putin, que é eurasiano e não é comunista, tá? E é isso que as pessoas têm que entender, que os comunistas não gostam do presidente Vladimir Putin, né? Aliado do presidente Trump, que de repente virou inimigo e amanhã vira amigo. E agora, de repente, o que era amigo comunista, era inimigo comunista, virou amigo, porque o cara que é de extrema-direita pede ajuda a um país comunista, qual é ele inimigo, mas agora é amigo, e uma salada que ninguém entende. E que Deus possa abençoar os vossos corações. Larguem disso, saia dela, saia dessas mazelas. Abra a mente, meu amigo. Não seja você boneco do sistema. Reedifique, diga não ao sistema e diga sim a Jesus.